desde o gnosticismo, que foi a primeira que os próprios apóstolos tiveram que combater, Pedro, Paulo, João, mas entram aí, né, no combate contra o gnosticismo, o próprio Santo Irineu, que talvez tenha sido a obra mais importante, né, a diversos hereges, e o gnosticismo era tão difícil que Irineu compara vencer o gnosticismo como se você tivesse que pegar uma fera numa floresta, onde a fera se escondia atrás de cada árvore. Cortava-se uma árvore, ela se escondia atrás de outra. Então Irineu faz essa comparação. Foi como que precisassem cortar todas as árvores da floresta para conseguir pegar a fera, porque o gnosticismo era mutante, né? Todos aqueles gnósticos, né, Marcião e etc., eles iam criando vários, e eram preparados, inteligentes, né? Aliás, Santo Agostinho diz que nenhum herege é pouco inteligente. Os hereges dão muito trabalho porque exatamente eles são inteligentes e são importantes, eles formam escola. Então, quando surgiu o arianismo, por volta do ano 325, que a igreja teve que combater no Concílio de Nicéia, 325, principalmente com o trabalho heróico de Santo Atanásio, que chegou a ser exilado 5 vezes, porque os imperadores romanos do Oriente se tornaram arianistas, né? Influenciados por Eusébio de Nicomédia, e até o próprio Eusébio de Cesareia cedeu um pouco ao arianismo. Então os imperadores descendentes de Constantino, né, por 5 vezes Atanásio foi, né, exilado, mas eles derrubaram, mesmo que depois de 4 séculos de luta, derrubaram o arianismo. Mas esses gigantes, esses padres da igreja que, tanto aqui no Ocidente quanto no Oriente, né, defendiam vivamente a divindade de Cristo. E depois vem o macedonismo, no ano 381, né, em que Macedônio, patriarca de Constantinopla, veja, patriarca de Constantinopla, assim como o Ário do arianismo era um presbítero famoso de Alexandria, Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, era um homem também patriarca de Constantinopla, não era um João Ninguém, né? Mas aí vem o Concílio de 381 de Constantinopla I e derruba de novo mais uma heresia. E esses padres todos que enfrentaram ali o arianismo enfrentam agora, né, o macedonismo, a negação do Espírito. E aí vamos ter então o credo niceno-constantinopolitano, falando que o Espírito Santo é Deus. Foi ele quem falou pelos profetas. Procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Depois temos outras heresias, né? Santo Agostinho, no tempo dele, teve que enfrentar o donatismo e levou a questão para Roma, e o Papa condenou o donatismo, também já tinha o novacionismo de Novato, né? E Santo Agostinho vai dizer aquela frase célebre, né? Roma locuta, causa finita. Roma falou, encerrada a questão. Mas um Santo Agostinho da vida, ele teve que enfrentar 4, 5 heresias. O maniqueísmo, porque ele foi maniqueísta, né? Enfrentou aí o arianismo, enfrentou o donatismo, enfrentou o próprio macedonismo, né? Depois nós tivemos, né, o nestorianismo, de Nestório, que negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Então nós vamos ver no concílio de Éfeso, 431, a figura extraordinária de São Cirilo de Alexandria. O grande São Cirilo de Alexandria vai lá e defende a maternidade divina, o dogma da maternidade divina com unhas e dentes, né? E o concílio termina chamando Maria de Agios Theotokos, Santa Mãe de Deus. Então a participação da patrística aí foi fundamental. Tivemos também outras heresias, como o monofisismo, né? Monofisismo de Eutiques, né? Monge famoso de Constantinopla, que negava, né, que Cristo tivesse a natureza humana. Eutiques achava que o verbo tinha engolido a natureza humana. Então Cristo não seria homem perfeito. Então entra São Leão Magno, escreve o Tomos a Flaviano e diz, não, Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele tem, né, a natureza humana, a sua pessoa é o verbo, mas no verbo tem 2 naturezas, humana e divina. Senão ele não pode ser o Salvador. Se ele não é homem, não é Deus, ele não pode ser o pontífice, a ponte entre Deus e o homem que o pecado original tinha derrubado, né?
E depois já tinha tido uma outra heresia que negava, né, que Jesus Cristo tivesse alma humana, né? Apolinário, de Laodiceia, e os padres da igreja vão derrubar também essa heresia. Não, Cristo tem uma alma humana. Não é só o verbo nele, tem se ele não tem uma alma humana, ele não é homem. Se ele não é homem, ele não é o Salvador. Não pode ser o Salvador. Isso tudo foi importantíssimo, ou seja, nessa teologia da redenção soteriológica, né, os padres da igreja tiveram um papel fundamental. Tivemos depois a questão do monoteletismo. Outro patriarca de Constantinopla, Sérgio, começa a dizer, não, o Cristo está bom, o Cristo é a pessoa, o verbo tem duas naturezas, mas nele não tem duas operações. Não existe nele uma vontade humana. Opa! A igreja gritou, como não tem uma vontade humana? Se não tem vontade humana, ele não é homem. Se não é homem, ele não pode ser o redentor do homem, porque a culpa, o pecado foi do homem, é um homem que tem que redimir o homem. Né? A redenção está na carne, diziam os padres da igreja, né? A redenção está na carne. Basílio, o grande Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nissa, né? Então, a igreja derruba de novo, né? Lá no Concílio de Constantinopla, 3, 4, vai derrubar o monotelitismo. Cristo tem uma vontade humana assim. Lá no Calvário ele quis fugir da cruz. A vontade humana perguntou ao Pai, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Aí eles enxergam uma coisa importantíssima. A vontade humana de Cristo era sempre submissa à vontade divina. Né? Então, ele fazia perfeitamente a vontade do Pai. E praticamente nós temos ainda lá, né, o iconoclasmo, a heresia do iconoclasmo, onde São João Damasceno, lá por volta do ano 780, vai quase que ser martirizado para vencer o iconoclasmo, que foi uma coisa terrível, uma perseguição violenta, porque os basileus, né, os imperadores romanos, se tornaram iconoclastas e queriam perseguir monges, e houve assim, muito derramamento de sangue. Mas São João Damasceno, doutor da igreja, enfrentou com unhas e dentes o iconoclasmo. E no Concílio de Nicéia II, 787, depois com outros desdobramentos, a igreja foi vencendo o iconoclasmo.